aquele comunicado que eu mandei para vocês, né? Começa a semana de provas aí. Então, hoje é o último dia da nossa disciplina de ciências moleculares e celulares. E aí a gente vai estudar um pouquinho nessa disciplina sobre a divisão celular e a diferenciação celular, né? Que são dois processos essenciais para o desenvolvimento das nossas células e das células, né, de todos os organismos. E também para a formação dessas células, nós também vamos precisar compreender como que se dá esse processo de divisão celular, como que isso acontece dentro das células, e compreendendo também as suas etapas. Então, para a gente compreender essa questão da divisão celular, da diferenciação celular, quais são as etapas que envolvem esse processo, a gente vai analisar 4 lâminas hoje. Então, uma lâmina vai ser uma lâmina de raiz de cebola, né, onde a gente vai observar aí o processo de mitose, a gente vai observar as etapas, né, da divisão mitótica, nós vamos também observar a lâmina de intestino grosso, né, e comparar sua morfologia. Nós vamos também examinar a lâmina de ovário e comparar sua morfologia, e a lâmina de bochecha também, comparando a sua morfologia. Então, hoje a gente tem 4 lâminas. Então, nós vamos trabalhar como que a gente vai trabalhar? No mesmo formato das aulas anteriores. A gente vai realizar o esquema no caderno e as pessoas que ficaram responsáveis por realizar o relatório vão me enviar até terça-feira, né? A foto do caderno, não tem problema nenhum. E aí, agora a gente vai dar prosseguimento aí à nossa aula. Vou compartilhar a tela com vocês. Se vocês não estiverem ouvindo, né, ou não aparecer nada aí, eu peço que vocês me comuniquem, tá? Então, como objetivo da aula de hoje, nós temos que entender essas divisões, então entender como acontece a mitose e a meiose, e identificar essas etapas nas células que estão presentes nas lâminas propostas. Então, nas células tanto de raiz de cebola, quanto na lâmina de ovário, para nós identificarmos, então, reconhecermos essas etapas de divisão celular. E compreender o processo de diferenciação celular e a formação dos diferentes tipos celulares. Então, nós já discutimos sobre como o processo de diferenciação celular acontece e como que ele é sinalizado. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos reconhecer novos tipos celulares que estão constituindo novos tecidos e novos órgãos. Então, na nossa aula, para iniciarmos, né, nós precisamos retomar o nosso conceito de cromossomo. Então, nós sabemos que o cromossomo, ele é formado por material genético. Então, aqui nessa estrutura que está presente somente em células eucariontes, e é importante reforçarmos isso. Então, essa estrutura, ela é característica de células eucariontes. Eu tenho todo o meu material genético condensado, então eu tenho todo o meu DNA condensado. E nas diferentes espécies, eu tenho diferentes conjuntos dessas estruturas, que são diferentes conjuntos cromossômicos. Então, por exemplo, na espécie humana, nós temos um conjunto cromossômico formado por 46 estruturas semelhantes a essa, onde eu tenho todo o meu conteúdo genético sendo organizado. Então, ali eu tenho os meus genes que vão ser expressos para a formação das diferentes proteínas. Então, eles estão presentes nessas estruturas que nós chamamos de cromossomo. Os cromossomos, então, eles têm essa característica de ter o material genético condensado. E isso é possível porque os cromossomos, o material genético, o DNA, que está presente nessas estruturas, eles ficam enovelados em proteínas que são chamadas histonas. Então, essas proteínas permitem que o DNA se enovele. Então, eu tenho estruturas conhecidas como histonas, né, proteínas que estão ali presentes. Então, representar aqui como um círculo, só para nós compreendermos,
que vão permitir que o DNA ele consiga sofrer enovelamentos passando nessas estonas e com isso ele tem a sua forma condensada. Então, dessa forma é que são formados, constituindo o cromossomo. Então, nós sabemos que nós temos regiões de heterocromatina e regiões de eucromatina presentes nessas estruturas. Os cromossomos, então, eles apresentam dois braços, um braço mais curto e um braço mais longo. Nós sabemos que nós temos cromossomos que são chamados metacêntricos. Então, cromossomos metacêntricos. Quando nós falamos de cromossomos metacêntricos, nós nos referimos a essa posição do centrômero. Então, o centrômero, que é essa constrição na região cromossômica, na estrutura do cromossomo, é importante nós guardarmos como essa definição e como ela está formada, porque ela vai participar ativamente do processo de divisão. Então, os cromossomos, eles são classificados quanto a posição do centrômero e a formação dos braços. Então, se eu tenho o centrômero posicionado no centro do cromossomo, eu tenho um cromossomo chamado metacêntrico. Se eu tenho esse cromossomo, esse centrômero mais distante no braço curto, né? Então ele se move, essa constrição ela se move em direção aqui ao braço curto do cromossomo. Dependendo do posicionamento, eu posso ter cromossomos acrocêntricos, submetacêntricos e telocêntricos. Então, em relação ao posicionamento do centrômero nessas estruturas. Submetacêntrico, então, eu tenho que o centrômero ele se desloca, essa constrição, um pouco mais acima aqui dessa região central dos cromossomos. Os acrocêntricos, essa constrição, né, o posicionamento do centrômero, ele é bem mais apical, bem na região, na porção apical do braço curto. E os telocêntricos, o inverso, desculpa. Aqui tem os telocêntricos, né? Então, tem uma constrição secundária e sobra um pedacinho do braço curto. E os acrocêntricos, eu não tenho a presença, então, de braço curto. Praticamente, a construção secundária, a construção formada pelo centrômero, ela limita esse braço, então, ele se torna um cromossomo acrocêntrico. O braço longo, mais, né, em termos de tamanho, ele ocupa quase todo o cromossomo. Então, eu tenho esses 4 tipos de cromossomo. Então, é importante nós enfatizarmos o posicionamento do centrômero e que ele é essa constrição que vai permitir que as fibras do fuso, então, uma outra palavra nova, né? Fibras do fuso, se liguem nessa região. Então, essas fibras, elas são formadas a partir dos centríolos, que são aquelas organelas que nós já discutimos, que são formadas por microtúbulos, que são as estruturas presentes no citoesqueleto. Então, os centríolos, eles são responsáveis, então, do processo de divisão celular, participam ativamente do processo de divisão celular, justamente porque eles produzem essas fibras do fuso que vão permitir que elas se liguem aqui à região do centrômero, fazendo o tracionamento dessas estruturas, permitindo o processo de divisão. Uma outra característica importante, né, e um conceito importante que nós precisamos guardar quando nós falamos de divisão celular é a questão de cromátides e cromossomos. Então, cada braço, né, ou melhor, cada lateral, cada região, né, constituída por 2 braços, pelo cromossomo, dá origem à cromátide. Essa cromátide, quando duplicada, dá origem ao todo que é o cromossomo. Então, esse cromossomo aqui nós dizemos que ele é um cromossomo com as cromátides duplicadas. Então, cromossomo duplicado. Então, eu tenho já o meu conjunto, o meu material genético duplicado. E isso também é importante. Então, é importante nós entendermos que esse material genético, ele vai participar, né, de um processo, vai passar por um processo
que é chamado de replicação ou duplicação. Então, replicação ou duplicação. Então, para que aconteçam os processos de divisão celular, mitose e meiose, o DNA, ele precisa passar por um processo de replicação ou duplicação. E isso acontece durante o ciclo celular. Então, aqui eu tenho representado o ciclo celular completo, onde eu tenho a intérfase, que é onde ocorre, então, esse processo de duplicação, de síntese e de correção do material genético, e é onde acontecem as etapas das divisões, tanto mitótica ou meiótica. Então, independente se vai acontecer um processo de divisão por mitose ou um processo por meiose, a célula, né, ela tem que se preparar, o material genético ele tem que passar para esse processo de intérfase para que ocorra a síntese de DNA. Então, a intérfase, ela é marcada por algumas etapas. Então, ela é marcada pela fase final, né? Geralmente a célula ela está não pode estar num estado de dormência, esperando uma sinalização para entrar em processo de divisão. Então, em geral, algumas células, elas são estão ativamente em processo de divisão celular, então quase não se encontram em fase G0, mas eu tenho algumas células que estão em fase final de G0. De forma geral, as fases que compreendem, então, a intérfase G0, G1, S e G2. A fase S é a fase onde eu tenho a síntese do material do DNA, ou seja, é onde acontece o processo de duplicação e replicação. Então, é aqui nessa fase que o meu DNA ele é duplicado. Então, é necessário esse processo para que os cromossomos possam participar do processo de divisão celular. Então, nessa fase aqui, além de eu ter o processo de síntese celular, eu tenho a formação de uma estrutura que é chamada de centrossomo, que é onde eu tenho os centríolos e os microtúbulos envolvidos com o processo de divisão celular. Então, são esses microtúbulos aqui que vão dar origem às fibras do fuso. Então, isso é formado durante o processo a fase S da intérfase. Na fase G2, né, eu tenho a fase G1, onde eu tenho o preparo das proteínas, o preparo de toda a maquinaria que vai ser utilizada na fase da divisão celular. Passo pela fase S, então a sequência a célula sai da fase final de G0, aquelas que estão em estado de dormência, né, num estado, né, que nós podemos chamar de dormência, mas elas estão ali esperando a sinalização para entrar em divisão celular. Passa por G1, que é onde então essa célula vai preparar então os materiais, as proteínas que são necessárias para o processo de replicação, então para o processo da síntese do DNA. Na fase S, então, eu tenho a formação do centrossomo e a duplicação acontecendo, e depois, após essa fase, então, do ciclo celular, ela entra em G2, que é a fase dos reparos, onde são formados, né, corrigidos algumas mutações que possam ter acontecido na molécula de DNA, então são reparados nessa fase de G2 da intérfase. Quando essa fase, né, essa etapa do ciclo celular que constitui a intérfase é finalizada, essa célula está pronta para iniciar o processo de divisão celular. Então, ela vai ser orientada para o processo ou de divisão mitótico ou pelo processo de divisão meiótico. Então, o processo de divisão ele já vai acontecer em células que já são formadas, né? Que nós temos uma célula pré-existente. Então, na mitose, eu tenho um processo onde uma célula filha, uma célula mãe, então eu tenho uma célula mãe com o meu conjunto de cromossomos, ela vai dar origem a duas novas células filhas com as mesmas características da célula mãe. Então, isso é um processo de divisão de mitose. Então, se eu já tenho a minha célula somática, e é essa célula que está
preparada para entrar no processo de divisão, vai acontecer uma divisão mitótica, passando então por todas as fases, as etapas dessa divisão. Então, prófase, metáfase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. Se é uma célula, né, gamética, lá um espermatozoide, uma espermatogônia ou uma ovogônia que recebe essa sinalização, né, já tem a célula preparada para entrar para o processo de divisão, vai acontecer uma divisão meiótica. Então, nós vamos ter primeiro uma etapa que nós chamamos equacional, e depois nós vamos ter uma etapa, essa célula aqui vai formar duas N's, mais duas N's, que é a etapa reducional. Então, isso caracteriza a meiose. Então, aqui eu tenho uma célula formando 4 novas células com o conjunto cromossômico reduzido. Então, nós vamos ver como são essas etapas que acontecem de divisão celular. Então, tanto faz ser mitose ou meiose, as etapas da divisão celular, prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese, elas são semelhantes nos dois processos. O que vai modificar é o tipo de divisão, se é de cromossomo ou se é de cromátide. Então, na divisão mitótica, então eu tenho, enfatizando aqui, acontece em células somáticas. Então, as células, elas saem da fase G2 da intérfase, e quando elas saem dessa fase G2 da intérfase, eu já tenho os cromossomos duplicados, e esses cromossomos duplicados, eles não estão condensados, ou seja, eles não estão empacotados ainda, né? Eles estão ainda vão passar por esse processo, por essa etapa final. E eu tenho ali a formação do centrosomo, que são então os pares de centríolos com as fibras formadas pelo microtúbulo, né, que vão dar origem às fibras do fuso mitótico ou o áster. Isso aqui, esse conjunto com os microtúbulos e centríolos é chamado de áster. E eu tenho, então, um nucleolo, tenho o envelope nuclear, então, a carioteca, com, então, as suas características, as suas pontuações, e a membrana plasmática que vai circundar, então, essa célula. Quando ele sai da G2, ele vai para a prófase. E na prófase, algumas modificações são iniciadas. Então, o centrosomo, né, onde eu tinha lá o áster, né, o conjunto dos centríolos com os microtúbulos que formam o áster presente, vão dar origem ao fuso mitótico. Então, essas fibras do áster, né, esses microtúbulos que estavam presentes ali formando o áster, eles vão se distender entre os pares, formando o fuso mitótico. E os cromossomos, então, eles nessa fase, na prófase, eles vão estar, então, já formados, né, condensados, formados pelas duas cromátides irmãs. Então, nós vimos que formando os cromossomos, eu tenho lá duas cromátides irmãs. Então, formam os cromossomos homólogos, os cromossomos duplicados, né? E eu tenho, então, já a constrição, olha só, nessa organização, eu tenho um centrômero. Saindo dessa fase, eu vou ter uma fase chamada de prometáfase. Nessa prometáfase, eu tenho, né, na prófase já, inicia-se a degradação, eu tenho o desaparecimento da envoltório nuclear. Eu tenho aqui, então, a membrana nuclear que envolve o material genético, ela se desfaz, né, nesse primeiro processo. E vão, então, para a próxima fase, que é a prometáfase. Nessa fase aqui, eu tenho os microtúbulos, né, que estão associados com o centrosomo, e tenho dois tipos de microtúbulos. Um que está associado ao cinetocoro e não está associado ao cinetocoro, então eles não estão ligados a nenhum cromossomo. E eu tenho o que está associado ao cinetocoro, que está ligado, então, ao centrômero desses cromossomos, então, dando origem a essa formação. E eu tenho fragmentos ainda, resquícios dos fragmentos do envelope nuclear.
E se nós observarmos, olha só, esse mecanismo já de ligar-se ao centrômero, ele já vai iniciar um processo de organização dos cromossomos na célula para divisão. Então, na próxima fase, que é a metáfase, esses cromossomos, eles já se encontram alinhados na placa equatorial. Então, a gente pode chamar essa região aqui da célula de placa equatorial, ou placa metafásica, né? Também é conhecido como placa metafásica. Então, os fusos, né, eles já estão nos polos da célula. Então, eles estão alinhados na célula. E eu tenho todos os fusos aqui, fusos associados ao cinetocoro, formando o cinetocoro ou não formando o cinetocoro, também presentes nessa organização. Na próxima etapa, que é a anáfase, eu tenho, então, a formação, a separação dos cromossomos duplicados. Então, olha só, eu tenho aqui a região do centrosomo e eu tenho aqui agora o tracionamento desses cromossomos através, né, pelas fibras do fuso, para as extremidades da célula, para os polos da célula. Então, na região da anáfase, eu consigo perceber que, então, região do centrosomo, ele traciona cada cromossomo, né, separa os seus cromossomos em direção ao polo da célula. Na região, passando dessa fase, nós temos a fase de telófase. Na fase de telófase, as fibras do fuso, elas são desfeitas, então forma novamente o ácido. Eu tenho que formação do nucleolo, que havia sido junto com a procarioteca desmontado, e eu tenho o início da formação do envelope nuclear. Eu tenho novamente a reposição, a reconstituição do envelope da carioteca para abrigar o material genético. E inicia-se um processo de clivagem, que é a citocinese. Então, eu tenho um processo de separação, então, desses dois conteúdos agora, que vão dar origem à célula fibra. Então, se nós observarmos, essas são as etapas que envolvem o processo de divisão da mitose. Então, aqui em cima nós temos algumas micrografias de fluorescência, onde eu consigo observar, então, essas constituições. Olha só, região de formação do centrosomo. Lara, parou de falar aí. Não tô conseguindo ouvir, não. Lara, tá me ouvindo? Tô mudo. Lara, tá me ouvindo? Lara? Oi. O meu também parou. Parou o seu também? O meu parou. Parou. Eu também não estou ouvindo a voz dela. O meu também Cadê tá a Lara? mudo. Cadê a Lara que não responde? Lara? Lara, cadê você? Nós estamos aqui só para te ver. O meu também parou. Acho que foi o vídeo que travou, talvez. O seu parou aí, Zé Vamos Carlos? esperar. O meu parou. Então deve ter parado de todo mundo, né? A internet dela deve ter caído. Calma aí, gente. Vamos esperar então, para ver o que vai ser. Lara. Lara. Oi. E Lara, Lara, e Laraí, Laraí. Oi, Lara. Nossa, eu acho que a Lara caiu. Não tô vendo mais a coisa dela. Eu acho que foi a acho que internet dela. não... Eu também acho. Vamos chamar a equipe de resgate, que eu acho que ela caiu. Mas tem esse vídeo, gente, lá no... Ainda bem, né? Tem no nosso portal.
Pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Agora Agora sim. sim. O Tim saiu, eu tive que reiniciar ele aqui. Ah, tá. Tá bom? Vou compartilhar aqui de novo com vocês. Espera aí. Vocês estão vendo a imagem? Sim, eu tô vendo. Sim, tô vendo. E eu tenho dois tipos. Vê se Sim, eu tô vocês estão vendo. ouvindo. Não é necessário, né? Sim! Não, Porque no eu processo não tô ouvindo, não. meu conjunto Agora sim. cromossômico, ele volta a ser Agora completo. sim! Baixinho. Redução dos 46 cromossomos para 23, para que quando ocorra o processo de fertilização, eu tenha a formação Agora tá novamente ok. de um zigoto Agora não! correto. Tendo esse conjunto cromossômico, o processo pode ir tanto para mitose quanto para novamente para células de meiose, para a formação de células somáticas e células germinativas. Então, na mitose, eu tenho aqui uma célula somática 2Ns, diploide, né? Quando é 2Ns, nós chamamos de diploide. Ela duplica os seus cromossomos, então ela vai formar uma célula com 4, com duplicado, né? Com o número de conjunto cromossômico duplicado, e após o processo de divisão, eu tenho a formação de duas células filhas com a mesma característica da célula original, células diploides. Na meiose, eu tenho uma célula germinativa que ela é diploide, ocorre o processo de duplicação, como na mitose, formando uma célula com 4 Ns. Essa célula vai sofrer o primeiro processo de divisão meiótico, que nós chamamos de divisão equacional, então vai formar duas células diploides e depois eu tenho a formação de um novo processo de meiose, então meiose 1, meiose 2, que vai dar origem a 4 células haploides. Então aqui eu tenho um processo reducional. Então, para entender como acontece a meiose 1, todas as fases elas são semelhantes às fases da mitose. Então, a meiose 1, eu tenho a separação dos cromossomos homólogos, como na fase da mitose, nas fases da mitose. Qual é a diferença? Que na prófase 1 eu tenho 5 etapas distintas e nessas etapas, em uma dessas etapas, eu posso ter o que nós chamamos de crossing over, né? Que é a troca de material genético entre cromátides não irmãs. Então, isso é o que confere a diversidade, né, dos genes, a diversidade dos diferentes organismos. Então, nós temos pontos que são chamados de quiasmas, onde acontece esse processo de crossing over. E aí, o processo de divisão acontece normalmente como na mitose. Na meiose 2, ocorre a separação, então, agora, as células filhas vão separar as cromátides. Então, eu tenho lá na prófase 2, então, eu já tenho os cromossomos duplicados, né, separados e equacionados, formação novamente dos fusos, agora do fuso que vai participar do processo de meiose, através da formação dos ásters. Os cromossomos se alinham na placa equatorial, na fase de metáfase, e agora o que se separam são as cromátides na anáfase. Por isso que eu vou ter a formação de haploide, por isso que eu vou ter a formação N. Porque aqui nessa fase tem a separação de cromátides e não mais de cromossomos. E então vai ter a etapa de telófase e citocinese semelhante o que acontece então na mitose, né? Na mitose e na meiose 1. Então, o que ocorre, né? Um comparativo do que ocorre nesses dois processos de divisão. Na mitose e na meiose, eu tenho sempre as mesmas fases acontecendo. Então, eu tenho prófase, metáfase, anáfase e telófase. Nós vimos ali uma etapa que é chamada de prometáfase, mas essa prometáfase ela pode estar incluída tanto aqui na prófase, principalmente porque eu tenho a desconstrução da envoltório nuclear. Então, muitos livros ainda eles não colocam essa fase, então eles mantêm a fase de prófase. Então, na meiose, na mitose e na meiose, então aqui eu tenho uma célula parental, para exemplificar. Antes da duplicação cromossomal, então ela tinha um 2N, um conjunto cromossômico formado por 6 cromossomos, né? Então, 2,
4, 6. 6 cromossomos. Lembrando que os cromossomos, eles pareiam, né? Eles têm os seus homólogos, que nós chamamos, levando em consideração a posição do centrômero e o tamanho desse cromossomo. Então, olha só, eu tenho um cromossomo aqui menorzinho e o seu homólogo é esse cromossomo menorzinho, né? Mesma coisa acontece aqui, olha, eu tenho um cromossomo de tamanho médio, o seu homólogo é esse médio, e o maior, o seu homólogo é o de tamanho maior. Então, eu tenho aqui um conjunto cromossômico. Esse conjunto cromossômico, ele vai se duplicar. Então, ele vai ter uma formação, se ele duplica, de 6, ele vai passar para 12. E isso é necessário porque nós vamos precisar separar cromossomos em todas as divisões, mitose e meiose. Então, eu tenho que ocorreu lá a divisão, o processo de duplicação na intérfase, e essas células entraram em processo de prófase. Na prófase da mitose, os cromossomos estão duplicados, né? E na prófase de meiose, eu tenho, então, que os cromossomos homólogos, eles já estão unidos, e aí pode acontecer o crossing over. Na metáfase de ambos, eu tenho que eles vão se posicionar na placa equatorial. Na mitose, cada cromossomo, então agora cada cromossomo duplicado, ele se alinha aqui nesse plano equatorial, através das fibras do fuso. E na metáfase 1, né, na meiose 1, eu tenho que o par de cromossomos, então os cromossomos homólogos, eles se alinham em pares na placa metafásica. Então, na meiose 1, eu tenho a separação de cromossomos homólogos. E aqui eu tenho separação de cromossomos duplicados, né, de cromátides que foram duplicadas. Na fase da mitose, eu tenho a separação, então, desses cromossomos, né, das cromátides, né, na verdade, que vão ser separadas e depois vão para a telófase para finalizar o processo de divisão, formando células filhas com o mesmo número cromossômico que era inicialmente da célula-mãe. Na meiose 2, então, na meiose 1, eu tenho a anáfase e telófase, eu tive separação de cromossomos homólogos, né? Então, eles se separam aqui na anáfase 1. Na meiose 2, eu tenho a separação de cromátides na anáfase 2, que vão dar origem, então, às células filhas com o conjunto cromossômico M. Então, nós estamos vendo que o processo de divisão celular, ele é essencial para a formação de todas as células, sejam células somáticas ou células germinativas. Então, para as células somáticas, divisão mitótica, acompanhando todas essas etapas que nós acabamos de rever. E na meiose, nós temos dois processos, meiose 1 e meiose 2, com as etapas semelhantes ao processo de mitose, para a formação, então, de células filhas com um conjunto de cromossomos reduzido. Então, por que é importante ter o conjunto na meiose reduzida? Porque eu tenho o processo de fertilização, onde novamente vão ser formados o conjunto completo dos cromossomos da espécie, e aí ele vai poder participar de um processo de divisão mitótica normal, ou entrar novamente no processo de divisão meiótica de células germinativas. Então, nós temos dois tipos de processos de divisão celular, mas que as etapas desse processo, elas são semelhantes entre si. Então, agora nós vamos iniciar os nossos procedimentos e nós vamos ver, então, a célula primeiro da lâmina, a lâmina de raiz de cebola, para que nós possamos observar a mitose, as fases da mitose, reconhecer essas fases na lâmina de cebola, e depois nós vamos ver uma lâmina de ovário, para nós vermos os ovócitos, os oócitos que são formados do processo de meiose. Então, na lâmina de ovário, nós não conseguimos definir o processo de meiose ali acontecendo, reconhecer as etapas de meiose acontecendo. A gente consegue delimitar, então, as células que são formadas desse processo. Então, vamos iniciar abrindo o nosso laminário digital. Então, a primeira lâmina que nós vamos ver é uma lâmina de raiz de cebola. Então, nós vamos identificar as etapas presentes na lâmina de raiz de cebola. Então, abrindo aqui a mitose. Então, nós já vimos essa lâmina numa aula anterior, onde nós observamos a estrutura da parede celular. Então, hoje o enfoque é diferente. Então, aqui nós temos um corte, né, uma visão geral do corte dessa raiz. Então, na região, nessa porção aqui é onde acontecem os processos, né, de divisão celular. Então, para o desenvolvimento da planta,
é necessário que essas regiões elas estejam ativamente no processo de divisão celular. Então, ampliando, nós vamos buscar a região, né, essa porção aqui apical da raiz, onde nós temos os meristemas primários, né, presente nesse processo. Então, observando aqui, nós temos aqui células que são somáticas. Então, são células que vão compor tecidos e órgãos, sejam em animais ou sejam em células vegetais. Então, só para nós relembrarmos, eu tenho aqui estrutura de parede celular, corado mais fortemente em azul. Essa região aqui mais corada, né, nuclear arredondada, que constitui o núcleo. E nós vamos ver algumas células com algumas pontuações, né, alguns nucléolos diferentes, que são referentes, então, ao conjunto cromossômico dos vegetais. Então, de forma geral, os vegetais eles podem ser poliploides, então eles podem ter um maior número de conjuntos cromossômicos. Então, correndo aqui a lâmina, só para nós vermos, então eu tenho várias células, olha só, com um núcleo bem grande. Olha aqui uma célula que já está iniciando o processo de prometáfase, a etapa de prometáfase. Então, aqui eu tenho que a carioteca já se desfez, então eu consigo ver os fragmentos dessa carioteca. Tem uma outra célula aqui em processo de divisão celular. Vamos ver primeiro de forma geral e depois nós vamos buscar as etapas que nós precisamos reconhecer. Aqui uma outra célula em processo de divisão celular. Então, olha só, a gente já consegue observar. Vamos retomar lá o menor aumento, só para vocês pegarem o mesmo campo visual. Então, vamos selecionar aqui essa raiz, a quarta, né, amostra aqui, para a gente conseguir visualizarmos juntos. Então, vou só voltar lá para a região apical. Opa. Então, aqui na região apical. Então, correndo a lâmina, eu já consigo ver, olha, várias células em processo de divisão celular, né? Aqui, mais células aqui em processo de divisão celular. Então, são células que vão participar do processo de mitose, porque são células somáticas, né? Então, olha aqui, uma célula em telófase, né? O conjunto cromossômico já está em anáfase, desculpa, aqui, olha só, que o conjunto cromossômico já está, os cromossomos já estão separados. Consigo ver aqui célula que está entrando em prometáfase, que a carioteca já se desfez. Então, só tendo uma visão geral da nossa lâmina. Então, olha só, se vocês observarem, eu tenho núcleos com várias pontuações mais enegrecidas, que são os conjuntos cromossômicos. Olha aqui, eu tenho uma célula em prometáfase, em prófase, né, na verdade, que ainda está iniciando o processo de degradação da carioteca. Então, agora nós vamos buscar as nossas fases, né, as etapas que nós precisamos. Então, vamos reconhecendo. Olha, tenho várias células em processo de divisão, várias células. Então, olha só, aqui eu já tenho uma metáfase acontecendo, então os cromossomos, eles estão alinhados aqui no centro da célula, uma metáfase acontecendo, alinhados no centro da célula, na placa equatorial. Aqui, novamente, uma metáfase acontecendo, então alinhados na placa equatorial. Vamos ver se nós achamos aqui, ó, uma anáfase acontecendo, outra anáfase acontecendo. Então, nessa etapa, os cromossomos eles estão tracionados para os polos da célula. Então, nós não conseguimos ver as fibras do fuso, mas nós conseguimos observar os cromossomos passando pelas etapas de processo de divisão celular, das etapas que nós vimos. Nós temos aqui, vamos buscar as outras etapas que nós precisamos. Só diminuir para achar aqui. Vamos buscar uma outra região aqui em outro corte para a gente buscar as outras fases, as outras etapas. Vocês podem ir correndo a lâmina e buscando essas etapas conforme nós visualizamos, então, durante a aula, né? Como nós
observamos. Então, aqui, olha só, um processo de telófase sendo iniciado. Então, olha só, já tem os cromossomos, então, separados, né, do processo de duplicação. Aqui eu tenho, olha só, a formação de um processo de citocinese acontecendo. Então, o conjunto, né, cromossômico já foi duplicado. Então, eu já tenho aqui, olha só, o início da citocinese para separação dessas células. Então, tem várias células no processo de divisão celular. Então, várias células no processo de mitose, muitas em anáfase, que a gente consegue observar melhor. Então, nós conseguimos visualizar vários processos, várias etapas acontecendo. Vamos para um outro corte, para a gente ver se nós vemos uma prófase. Olha aqui uma prófase acontecendo. Então, os cromossomos eles já encontram sem a carioteca. Então, são as etapas que vão nortear os processos de divisão celular. Então, os processos de mitose e os processos de meiose. Então, novamente aqui, olha só, uma prometáfase acontecendo, os cromossomos já estão sem a carioteca, envolvendo esse conjunto de material genético. Então, muitas células em processo de divisão. Então, olha aqui, uma outra célula em telófase, né? Então, eu tenho o conjunto cromossômico já separado, então os cromossomos já estão separados, já está pronto para entrar no processo de reconstituição de carioteca e processo da divisão da célula, da citocinese. Então, nós conseguimos observar várias etapas acontecendo. E agora nós vamos conhecer o nosso próximo procedimento. No próximo procedimento, nós vamos ver, então, uma lâmina de ovário de gata. Então, nós vamos, nesse procedimento, comparar o tamanho das células, a morfologia, e principalmente observar quais células estão sendo formadas. Porque a proposta da lâmina de ovário é que ela está associada, então, com o processo de meiose, né? Então, vamos fazer essa observação. Vamos lá no nosso laminário digital, novamente, e vamos abrir a lâmina de ovário de gato. Aqui. Então, aqui nós temos o corte geral dessa lâmina. Então, nós temos uma porção cortical e uma porção medular desse órgão, então, desse ovário. Aqui eu consigo observar vários ovócitos. Então, eu tenho ovócitos primários, ovócitos secundários, tenho já células em formação de corpo lúteo. Então, nós sabemos que nós temos, que são nos oócitos que nós temos a produção, então, da divisão, o processo da etapa de divisão celular. Então, só ampliando aqui as nossas células, então, para nós vermos como que são as constituições, então, são células com formato indefinido, mas com o núcleo arredondado, bem corado, que dão origem a esses tecidos. Só diminuir mais um pouquinho para buscar um oócito aqui. Então, aqui nós temos um oócito, dois, na verdade, né? Um oócito primário e um secundário. Então, para nós observarmos, nós temos a formação, então, de uma região que é chamada de zona granulosa, né? Onde nós temos aqui a formação, a camada granulosa que envolve a região nuclear. Então, eu tenho os folículos germinativos aqui presentes. Então, para conhecer a estrutura dessas células onde acontece o processo de divisão celular. Então, lá nós vimos as células somáticas com as etapas acontecendo de mitose. E aqui nós temos as células germinativas, onde vai acontecer o processo de meiose. Então, observando como é organizado. Então, eu tenho diferentes constituições, olha só, diferentes formas, né? Então, eu tenho aqui a zona pelúcida, que é essa região onde nós temos essa formação, então, em volta, né, do núcleo, onde está presente ali o núcleo que vai entrar em processo de divisão de meiose. Então, essa é a constituição do ovário. Então, são as células que vão dar origem. Então, são células que já... algumas já passaram por processo de divisão. Então, olha só, essa daqui, por exemplo, ela já não tem mais a região nuclear. Então, ela já
entrou na fase lútea. Então, nós temos várias dessas células que vão dar origem. Então, aqui nós temos os oócitos, que são esses aqui é que dão origem ao processo, que vão participar do processo de divisão meiótica, tá? Então, agora nós vamos ver sobre a diferenciação celular. Então, vamos só relembrar sobre a diferenciação celular para nós iniciarmos os nossos procedimentos que vão estar relacionados com esse processo de diferenciação. Então, nós estamos discutindo, durante a nossa aula, sobre a divisão celular, que acontece em todas as células, tanto procariontes quanto eucariontes, acontece esse processo de divisão, enfocando, então, no processo de divisão mitótica e meiótica, que acontece nas células eucariontes. Então, eu tenho ali a duplicação do DNA, que é essencial para que essas células possam fazer o processo de mitose e meiose nas células somáticas ou gaméticas, nas células germinativas de forma eficiente, então que possam produzir novas células. Então, o processo de divisão celular, ele serve para aumentar o número de células, né? Principalmente pensando nas células somáticas. Então, ele tem essa função desse processo de aumentar o número de células para a formação dos tecidos, para a formação depois da organização dos órgãos, dos sistemas e dos indivíduos de forma geral. Quando nós pensamos no processo de diferenciação celular, só retomando, ele é organizado, então ele é orientado por uma sinalização celular, né, orientado por uma expressão gênica, por um fator ambiental também, e são, inicialmente, esse processo de diferenciação, ele acontece antes do processo de divisão celular. Então, eu tenho uma diferenciação, eu tenho uma sinalização para a célula que ela precisa formar tal tipo de célula. Então, por exemplo, Parou. Parou, eu vou colocar aqui de novo. Tá parando. Vamos ver se vai aparecer agora. Espera aí, pessoal, só um pouquinho. Calma aí, tá? Calma aí, que eu tô ajeitando aqui o vídeo que ele saiu do ar. Tá bom. Tá bom, obrigado. Vamos ver se agora vai. O bicho resolveu dar um pane.
Se não aparecer para vocês, vocês me falam, tá? O meu apareceu agora. Vocês estão ouvindo? A célula iniciou seu processo de divisão. Ali eu Tô tenho, vendo. inicialmente, antes da diferenciação, uma primeira etapa de divisão celular. Tá parando. Daquela massa que nós vimos que é o blastocisto, ali que está no blastômero. O meu tá travando a imagem, mas o som tá saindo. Diferenciação e, então, novamente, processos de divisão. Então, ali elas recebem a sinalização e, por exemplo, se ela precisa formar uma célula somática muscular, então ela vai dar origem à primeira célula muscular e a partir da divisão mitótica dessa célula é que todas as outras células musculares elas vão ser formadas. Então, são processos que são vitais para a manutenção das células e para a formação de todos os tipos celulares. Então, para finalizar essa temática de divisão e diferenciação, né, que estão unificadas, que estão unidas e que são extremamente importantes, nós vamos ver duas lâminas, que é uma lâmina que nós já conhecemos, que é uma lâmina de bochecha, e uma outra lâmina que é de intestino grosso, para nós vermos como é a organização desses tecidos. Então, como que essa diferenciação ela vai estar ativamente ligada com essa organização tecidual e depois a organização sistemática dos indivíduos. Então, vamos conhecer o nosso procedimento. Então, nessa lâmina do intestino de porco grosso, né, pensando na diferenciação celular, nós vamos ter, então, uma lâmina de intestino grosso, que é corada com HE, então, por isso nós vamos conseguir ver algumas estruturas, como a definição da membrana, a região de citoplasma, a formação do núcleo, então, nós vamos conseguir ver essas constituições. Vamos ver o tamanho, né, dessas células, como elas estão organizadas, observar como é essa formação, que vão contribuir, então, com a organização dos tecidos. E vamos ver os formatos, a morfologia, então, que está, então, associado com o nosso processo de diferenciação celular. Então, nós vamos agora no laminário digital, novamente, para o nosso procedimento. E vamos abrir a lâmina de intestino grosso. Então, aqui um corte geral dessa lâmina, né? Então, o intestino grosso, assim como os demais intestinos, né? O delgado, que possui as suas porções, e as porções do intestino grosso, ele é um tubo. A luz do intestino, ela se encontra aqui nessa região, então, próxima à camada de mucosa, porque também existe uma camada de mucosa nessa estrutura. Corte transversal, então nós conseguimos visualizar as diferentes organizações. Então, olha aqui, eu tenho uma região de células que nós sabemos, que nós já vamos visualizar, que é uma região de musculatura. Eu tenho uma região de tecido conjuntivo, uma região de submucosa e uma região de mucosa, onde eu tenho glândulas que são produtoras de secreções. Então, se eu ampliando, então, a minha lâmina, né? Vamos primeiro observar aqui a organização do tecido muscular. Então, eu tenho no intestino, após o intestino, uma região de tecido adventício, né? De camada adventícia, de serosa ali, que é essa porção aqui. Eu tenho uma musculatura, seguida aqui de uma região de musculatura. Então, eu vejo a disposição das fibras musculares com seus núcleos, né? Novamente acompanhando essas fibras. Entre essas duas camadas, eu tenho uma outra camada de células. Então, aqui eu tenho células com núcleos indefinidos. Então, eu tenho núcleos circulares, núcleos irregulares, uns mais corados, outros menos corados. Então, eles se organizam, dando origem a essa camada, a essa região. Indo para a região mais interna dessa estrutura, eu tenho uma outra camada aqui muscular, também, então tem aqui as fibras que envolvem a região de mucosa, então eu tenho aqui uma camada muscular e logo abaixo aqui entre a camada muscular e a região de mucosa, eu tenho uma camada de submucosa. Então, olha aqui, eu consigo pegar um outro campo para a gente visualizar melhor. Eu consigo ver, então, um tecido que é de preenchimento. Né? Um tecido aqui que é de preenchimento, uma regiãozinha, uma camadazinha que vai formar a lâmina própria, então, desse tecido.
E aqui eu tenho, então, a organização glandular. Então, olha que bonitas que são essas glândulas. Então, eu tenho aqui células com núcleos circulares, arredondados, ocupando quase todo o espaço celular. Tem a organização dessa glândula, então, aqui formando, né, esse tecido glandular, onde eu tenho a produção de diferentes secreções que vão atuar no processo de absorção. No intestino ocorre o processo de absorção, então aqui eu tenho essas glândulas produtoras dessas secreções, produtoras também de muco, então correndo mais aqui a lâmina, indo para a região apical, né, que está voltada para o lúmen aqui do estômago, do intestino grosso. Eu tenho células, olha aqui, que são células produtoras de muco. Então, como que está organizado, né? Observar como está organizado essa região. Olha só a grande concentração de células secretoras. Então, como está organizado esse tecido, que olha só, os núcleos, eles são bem contínuos aqui, estão envolvendo essas regiões. Então, isso está relacionado com o processo de diferenciação celular e de divisão celular. Então, são processos que acontecem para formar esses tecidos e formar, então, as estruturas que nós conhecemos. E nós vamos ver a nossa última lâmina. Então, nessa nossa última lâmina, nós vamos ver uma lâmina que já foi conhecida, que é a lâmina de bochecha, só para nós compararmos novamente com essa última lâmina que nós vimos de intestino grosso, a organização tecidual, a formação dessas células a partir do processo de diferenciação e de divisão. Então, ela também é corada com HE, e nós vamos verificar o tamanho e o formato dessas células. Então, novamente, voltando ao nosso laminário digital, e nós vamos visualizar a nossa última lâmina, que é a lâmina, então, de bochecha. Então, só para observarmos, né, como está organizado essas estruturas. Então, como o processo de diferenciação ele é importante? Porque ele vai compor os diferentes tecidos. Então, nós vimos hoje na nossa aula que nós temos diferentes tipos de células formando, então, desempenhando diferentes funções e formando diferentes tecidos. Então, aqui eu tenho, diminuir um pouquinho o zoom, só para a gente voltar aqui para a região do epitélio. Então, lembrem, nós temos aqui células que lembram, então, que compõem aqui a região do epitélio. Esse epitélio ele é seguido por uma camada de lâmina basal, lâmina própria, né, que é formado por um tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é um tecido de preenchimento, então esse tecido de preenchimento ele vem dar suporte a essa estrutura. Então ele pode ter a presença de algumas regiões onde eu possa ter glândulas, já que aqui na minha mucosa eu preciso também, a bochecha é formada por uma região, por glândulas de mucosa, por células produtoras de mucosa. Então, nessa associação aqui, diminuindo um pouquinho o zoom, só para nós buscarmos as glândulas, eu encontro, então, diferentes glândulas que vão fazer a produção dessas secreções que são importantes, então, para essas células que estão envolvidas com a bochecha. Então, olha só a organização dessa região desse tecido. Então, eu tenho células com formatos indefinidos, com núcleos indefinidos, formando cordões. Então, isso aqui é característico de tecidos conjuntivos, então, que vão fazer o preenchimento dessas estruturas. Observar sempre, então, esses núcleos que constituem. Então, olha aqui, eu tenho uma região com concentração de células do sangue, né? Uma região que tem ali algumas hemácias, algumas regiões com algumas células do vaso sanguíneo. Olha a disposição dessas células que estão aqui. Então, eu tenho núcleos, né? Também em formas irregulares, estão dispostos de forma concêntrica. Geralmente, isso está sinalizando que ocorre um ducto. Então, aqui, por exemplo, pode ser o ducto que está carregando a secreção que é produzida pelas glândulas que estão envolvidas com a região da bochecha. Então, correndo a nossa lâmina, a gente vê diferentes regiões dessa forma. E aqui nós temos regiões glandulares. Então, olha só, observando aqui, nós temos tecidos glandulares. Então, a disposição desses tecidos, como eles estão formados, quais são os tipos de células, os formatos, né, de células e de núcleos que estão envolvidos.
Então, eu tenho aqui, olha só, células que são produtoras de secreção, então, como eles estão dispostos. Sempre é importante enfatizar, visualizar isso e pensar nos processos que estão relacionados de diferenciação celular. Que cada célula que foi formada, então, ela teve uma sinalização para a sua diferenciação e para o seu processo de divisão. Então, aqui nós conseguimos observar as organizações. Então, eu tenho diferentes tecidos compondo os diferentes órgãos e compõem diferentes sistemas. E tudo isso advém das etapas dos processos que nós discutimos na nossa aula de hoje. Então, nós vimos que esses processos são fundamentais para manutenção do número de células e para a formação, então, dos diferentes indivíduos. Então, nós falamos na aula de hoje sobre divisão celular e diferenciação celular. Então, elas estão intimamente ligadas, né? Tem um relacionamento bem estrito, justamente porque elas vão compor as células dos diferentes organismos. Então, sempre enfatizando que as células são formadas a partir desses processos, independente dos tipos celulares que são formados ou dos organismos que estão sendo constituídos pelos diferentes tipos celulares, né, pelos organismos eucariontes que estão relacionados com esses diferentes tipos de células, eles são formados pelo processo de divisão e de diferenciação celular. Então, nós temos dois processos de divisão, mitose e meiose, que são importantes, então, para a produção de células somáticas e de células germinativas, e o processo de diferenciação, que é o processo que vai dizer qual tipo de célula precisa ser formada naquele momento para constituir aquele determinado, ou constituir um determinado indivíduo, ou reconstituir, muitas vezes, aquelas células, uma região que ali sofreu algum processo de morte celular, de necrose, que precisam um estímulo de produção, como, por exemplo, as células do sangue, né, através do processo de hematopoese. Então, a medula óssea, ela tem suas células tronco próprias, né, que sofrem um processo de diferenciação celular para a formação de todas as células que estão relacionadas com essa diferenciação, com essa etapa. Então, com as linhagens mieloides ou com as linhagens linfóides que são produzidas através desse processo. Então, na nossa disciplina, nas nossas aulas práticas, nós falamos sobre sobre os conceitos que estão envolvidos e relacionados com a célula. Então, nós vimos os constituintes celulares, nós conseguimos, através das colorações e das lâminas que foram propostas, observar as delimitações onde eu tenho a membrana plasmática, as delimitações onde eu tenho o citoplasma e o núcleo, que estão presentes, como esse núcleo é formado, né, os diferentes formatos, a morfologia desses núcleos nas diferentes células, através da coloração. Então, a coloração ela foi eficiente nesse processo que possibilitou a visualização dessas lâminas. Então, nós discutimos sobre a célula durante a nossa disciplina, nós falamos, então, sobre as diferentes estruturas que são relacionadas com o desenvolvimento e o desempenho celular, das atividades celulares. Então, nós discutimos sobre a membrana plasmática, sobre as especializações que estavam relacionadas à membrana plasmática, como elas eram formadas, quais eram as proteínas que estavam do citoesqueleto envolvidas nessas especializações, quais eram as suas funções. Então, nós conseguimos observar essas estruturas que estão associadas com os diferentes organismos e que estão associadas com as células, que é a temática da nossa disciplina, né? Então, nós discutimos sobre essas constituições. Então, nós vamos finalizando a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado as nossas aulas práticas. Se tiverem dúvidas, por favor, nos envie, que estou à disposição para ajudá-los a conhecer, fixar os nossos conceitos, a discutir os nossos conteúdos, para auxiliá-los na compreensão desse conhecimento sobre a citologia, a histologia, sobre a formação dos processos bioquímicos que acontecem dentro da célula, sobre o núcleo celular e os fundamentos genéticos que estão ali associados. Então, nós vamos finalizando a nossa disciplina, finalizando as nossas aulas práticas, e eu encontro vocês numa próxima oportunidade. Até lá! Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estamos. E Lara? Sim. Então, pessoal, hoje a gente finaliza, né, a disciplina, né? Fechamos essa disciplina com essa última aula prática.
E aí, só para retomar um pouquinho os conceitos, né, que foram vistos na aula de hoje, a gente estudou sobre a divisão celular e a diferenciação celular, onde a gente conseguiu observar que elas estão interligadas, né? Por quê? Porque elas que vão compor as células do nosso organismo. E aí, reforçando junto a vocês, né, que essas células, elas são formadas a partir desses processos de divisão celular e diferenciação celular. E aí nós temos, dentro desses processos, né, que levam dois nomes de processos, né, para divisão celular, que é a meiose e a mitose, né? E esse processo de diferenciação, ele que vai dizer que tipo de célula que precisa ser formada naquele momento, para constituir um determinado indivíduo ou reconstituir algumas células que podem ter ocorrido a morte celular. Um exemplo disso que eu vou trazer para a nossa realidade enquanto, enquanto futuros enfermeiros aí, é em relação a um curativo. Né, vocês vão, né, se deparar com um curativo que a gente chama de necrose, né? Ocorreu a morte daquele tecido, né? Ocorreu a morte de células ali. Por isso que ficou aquele tecido, né? Geralmente fala, nossa, esse curativo tá com uma necrose, né? Tá com aquela capa preta por cima, né? Por quê? Ocorreu a morte celular ali, daquele tecido. E aí, para o quê? Para ocorrer a revitalização daquele tecido, para reconstituir aquele tecido que é renovado, né? Que é reconstituído essas células para poder ocorrer a reconstituição do tecido, para aquele tecido se recuperar, né? E fechar aquela ferida. Então, a gente sente sempre o quê? As células sempre estão envolvidas em todos os processos do nosso corpo, né? Em todo o nosso organismo em si. Então, para dentro dessa matéria, né, que é bem complexa, uma matéria bem de teoria, por trás dela existem o quê? Teorias que a gente vai utilizar na nossa prática. Né? Por isso que eu quis trazer um exemplo de um curativo, porque é algo que é do nosso domínio, né? É o enfermeiro que é responsável por avaliar aquele curativo, né? E por traçar um plano de tratamento. Então, através da reconstituição dessas células, que vai se dar também a reconstituição do tecido, né? E a recuperação dele. Alguém quer colocar alguma coisa? Não? Então, pessoal, olha. Oi. A aula foi muito complicada, assim, sabe? Para mim, né? Não é nem pelo fato de ter caído a coisa, não, porque tem até eu que entendo que eu não estou te ouvindo, está falhando muito, Shirley. Está ouvindo? Tá bem, sim, falhando o seu áudio. Está falhando? Agora melhorou um pouquinho. Olha, eu disse que a aula, para mim, foi um pouco muito complicada, vou ter que revê-la, porque, assim, particularmente, eu fiquei muito confusa. Sim, é uma matéria de teoria, né? Que vocês precisam, né? Rever o conteúdo. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar via portal para a professora também. Então, é uma disciplina mesmo de teoria mesmo, né? Que vocês precisam aí, às vezes, até ver o conteúdo mais de uma vez. Sim, eu até imprimo os slides, né, sempre, só que até os slides dessa aula estavam diferentes do que a professora colocou na hora, aí que eu fiquei mais confusa ainda. De repente, se você pegar o livro digital, de repente você consegue associar melhor. Eu tenho livro impresso, eu estou imprimindo porque por causa disso mesmo, que eu não estou conseguindo, essa matéria está muito complicada. Sim, tem coisa que a gente tem que rever várias vezes, né, para conseguir assimilar mesmo, né, porque é uma matéria bem, né, de teoria, né, então, assim, para a gente avançar, né, nas demais, a gente precisa passar por elas. Mas, pessoal, né, a gente finaliza, né, essa disciplina hoje, a partir de semana que vem, né, as semanas de prova, e aí, assim, né, só para
deixar claro aqui, a partir de semana que vem a gente, né, entra na disciplina de formação integral em saúde, então é uma disciplina bem legal, né, que já engloba mesmo a nossa, voltado aí para a área, né, da enfermagem aí. Isso vai falar sobre saúde pública, saúde coletiva, que é algo que está, né, totalmente relacionado ao trabalho aí de um enfermeiro. E aí, essa disciplina não tem aula prática. Então, a partir da semana que vem, os nossos encontros serão somente às terças-feiras, ok? Ok. Ok, beleza. Clara, Oi. eu achei bem interessante você ter colocado a parte do curativo aí quando há uma necrose, porque a gente conseguiu entender um pouco melhor, assim, a gente já está na área, né? A gente consegue entender mais, assim, em relação à morte das células, porque até então, realmente, eu não tinha entendido bem o que ela estava falando, mas quando você jogou para esse lado, eu consegui analisar melhor, né, o que realmente ela estava explicando, o que ela estava falando. E eu acho que vai ser bem melhor realmente quando a gente estiver na aula prática mesmo, que a gente estiver ali fazendo, né, as coisas que realmente a gente vê, a gente já trabalha na área da saúde, eu acho que todo mundo está ansioso mesmo pela aula prática mesmo, né? Sim, porque assim, né, o início é sempre, né, é a matéria teórica, né, para vocês avançarem mesmo para a parte prática, né, em relação aos procedimentos mesmo da enfermagem. Mas isso aí, né, gradativamente. À medida que vai avançando os períodos, as matérias também elas vão afunilando e vão se tornando mais específicas da área. Sim, entendi. Tá ok, pessoal? Né, a gente se despede por aqui, né? Eu desejo uma boa noite para vocês. Obrigado aí pela presença de vocês no dia de hoje. E aí a gente se vê semana que vem. Qualquer dúvida, vocês me acionem aí pelo telefone que eu vou ajudar no que for preciso, tá ok? A prova vai começar no dia 3? É dia 5. Do dia 5 ao dia 10. Começa dia 5 já, né? Tá. Sim, eu vou até confirmar aqui no papel que eu enviei para vocês. É porque no meu portal está como dia 6. Data limite, né? Peraí. Data do dia 5 ao dia 10. Tá bom. Obrigada, ok. Tá ok? Ok. Pessoal, uma boa noite, né? Um bom final de semana. E a gente se encontra na terça-feira da semana que vem. Boa noite. Pessoal, bom final de semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bom bom gente. final de semana para todos. Sim. Boa noite, Tchau. pessoal. Bom final de semana.